Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do EMAC 10. 10 minutos de maturidade para a sua vida espiritual. Primeiramente, eu quero começar com um tema muito conhecido e muito falado nesses dias. Quero falar um pouquinho sobre detox. A gente fala muito sobre detox do nosso organismo, purificação do organismo, uma limpeza, isso é tudo muito bom. Então as pessoas tomam algum tipo de remédio, misturas para poder desintoxicar o organismo. E eu quero falar um pouquinho com você sobre desintoxicar sua vida, desintoxicar sua mente, fazer com que você se torne uma pessoa um pouco mais leve, principalmente no que diz respeito aos seus pensamentos. Então o tema, hoje eu quero começar com desintoxicando a nossa mente. Primeira coisa, quero ler Provérbios, capítulo de número 23, versículo 7, que diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Então, primeira coisa, o que é imaginar? É formar imagem dentro de nossa mente. Então, como você imagina, assim é a sua vida. É importante você partir desse princípio, porque quem sabe a tua mente está toda intoxicada. E se tem pensamentos tóxicos dominando o seu dia a dia, os seus pensamentos, infelizmente, não tem como você ser uma pessoa saudável na mente. E a Bíblia vai dizer aqui, nesse texto que lemos de Provérbios 23 e 7, que assim como você imagina, assim você acaba se tornando. Isso é muito complicado. 3 passos para você encontrar desintoxicação para sua mente. Bom, vamos lá, diretamente no primeiro passo. O primeiro passo para você desintoxicar sua mente é identificar os pensamentos tóxicos que estão agindo dentro da sua mente. Então, vamos ver. Você não pode derrotar um inimigo se você não identificar ele. Primeiro, parte do princípio é assim: eu estou tendo um pensamento. Bom, eu não quero ter esse pensamento. Legal, você não quer ter. Então é algo que está ali entrando na sua mente e você não quer ter. Aí você diz assim: bom, esse pensamento é de Deus? Não, Deus também não iria me dar um pensamento desse nível, um pensamento tóxico como esse. Terceiro passo: se não é meu, eu não quero pensar, eu quero parar e não consigo. Se não é Deus, então a origem pode ser uma origem de uma fortaleza mental. Se você ler o capítulo de número 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 3, você vai encontrar Paulo falando sobre fortalezas espirituais. Ele falando sobre as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que é fortaleza? São mentiras, sofismas, que são infiltrados na mente de uma pessoa, que a pessoa pensa que é verdade, e o mais importante, você pode pensar que é você mesmo que está querendo pensar esse pensamento. E aí você vai alimentando ele o dia todo, se acorda de madrugada, você continua pensando. Então, pense comigo agora, não é você, não é Deus. Qual que é a origem desse pensamento? Pode ser diabólico. E aí a gente pode falar com você sobre 3 níveis de opressão ou de ataque do inimigo que pode ocorrer na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer pessoa. O primeiro nível nós chamamos de opressão. Opressão é quando há uma pressão externa que vem para bombardear você. Você sente que aquilo é muito forte, é aquele dia mau, é aquele dia onde você sente dardos inflamados do maligno vindo para destruir sua vida. Está me entendendo? Então esse dia você está debaixo de opressão. E tem também a possessão. A possessão é algo diferente, é distinto. A possessão é algo que age de dentro para fora. É algo que o inimigo já conseguiu dominar totalmente. Não há mais resistência. Ele conseguiu atingir a alma da pessoa, mente, vontade e emoção completamente. E essa pessoa passa a ser dominada pelo inimigo. E acredito não ser esse o seu caso.
E o terceiro nível, falei do primeiro que é opressão, segundo possessão, e o terceiro nível, que é muito importante você destacar, é a influência. Então você pode ser influenciado por um pensamento, de repente uma frase que você lê, um filme que você assiste, uma circunstância que acontece no seu dia, faz você talvez reportar o passado, relembrar o passado, ou até mesmo você ressentir. O que é ressentir? Sentir de novo aquilo que você não queria sentir. Então a palavra de Deus vai falar que Ananias era um homem que estava debaixo de opressão. Lembra do Ananias, aquele homem que mentiu para Pedro e acabou recebendo uma sentença muito rigorosa nos nossos olhos humanos? Ele foi envolvido por uma opressão do inimigo que entrou na vida dele, né? Ele permitiu que aquela opressão, se você ler lá em Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim: Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então percebe que veio de fora para dentro. Ele foi enchendo o coração de Ananias para que ele mentisse ao Espírito Santo. Então ele foi oprimido pelo inimigo e o inimigo conseguiu destruir totalmente a sua vida. Outro exemplo, agora de possessão, é o exemplo do próprio Judas Iscariotes. Lucas 22:3 diz assim: ora, Satanás entrou. Então Satanás não apenas oprimiu, mas ele entrou em Judas Iscariotes para que ele fosse traidor, se tornasse o traidor de Jesus, né? Então isso nós chamamos de uma possessão. E tem a influência. Lembra daquela situação em que Pedro ele é advertido por Jesus, e Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus diz assim para Pedro: disse Jesus a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então, o que aconteceu? Por que Pedro deu uma resposta para Jesus que ele não deveria ter dado? Ele recebeu uma influência do inimigo. O inimigo conseguiu influenciar. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia de ti. Jesus estava falando acerca de sua missão, do seu padecimento. E ele olha e diz: Senhor, tenha misericórdia de ti. E ele recebe essa influência, esse sentimento de autopiedade que o diabo queria colocar em Jesus. Então tem gente que recebe essa influência do inimigo e ele acaba tendo esse sentimento de autopiedade. Ele começa a ter dó de si mesmo. Ele começa a reclamar de tudo. Ele começa a reclamar da família que ele foi criado. Ele começa a reclamar do casamento. E às vezes, é claro, querido, a pessoa pode até reclamar de Deus. Por que Deus me fez eu nascer nessa família? Por que Deus me fez eu nascer com essa cor de pele? Por que Deus me fez nascer com essa estrutura corporal? Por que Deus me fez nascer no Brasil, em Garça? Eu não sei. De repente você coloca isso na sua cabeça, isso pode se tornar uma opressão. Querido, o Espírito Santo está te chamando. Desintoxica. Você pode desintoxicar sua mente. Primeiro, o que você tem que fazer? Encontre aquele que está causando, identifique o teu inimigo, porque se você não identificar seu inimigo, você não vai conseguir vencer. Então você pode ter fortalezas dentro da sua mente. E algumas frases que está colocado aqui: olha, eu não tive um bom relacionamento com meus pais, por isso que eu sou assim, eu tenho esses maus pensamentos, e porque sinto também assim que eu não sinto ser amado por Deus. Isso tudo é uma mentira do inimigo. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você pode muito bem substituir esses pensamentos que você identificou que são pensamentos que não é você que quer pensar, que você sabe que Deus também não iria te dar esse pensamento. Você sabe que é uma influência exterior. Então você está debaixo de opressão, você tem que reagir. Reaja como? Substitua. Troque o seu pensamento. Enche a sua mente. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite em vós abundantemente toda a palavra de Deus. Se a palavra de Deus habitar em você abundantemente, você está
substituindo. Enche tua mente da palavra de Deus. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, pastor, eu vou virar um bitolado. Querido, se você não encher, não ocupar a sua mente, né? Não tem um ditado que diz aí que a mente vazia é oficina do diabo? Então você tem que ocupar sua mente com a palavra de Deus, encher. Então, primeiro passo, o que eu tenho que fazer, pastor? Identifique esses pensamentos ruins, que faz você sentir ódio, que faz você sentir falta de perdão, amargura, dor, ressentimento. Identifique, identificou? Substitua ele, porque o diabo é mentiroso, e para cada mentira do diabo há uma verdade da palavra de Deus. Para cada mentira do diabo há uma verdade da palavra de Deus para a sua vida. E você precisa acreditar nisso e encher sua mente, porque você é amado de Deus, escolhido de Deus, você foi chamado por Deus, Deus tem um plano na tua vida, você custou o preço do sangue de Jesus, tua alma é preciosa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não importa a tua origem, a tua tradição, a vã maneira de viver que seus pais tinham, o que importa é que você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E o tema hoje é: desintoxique sua mente, seja livre de toda opressão, seja livre de todo pensamento ruim e deixe Deus agir na sua vida. Substitua esses pensamentos negativos que Deus não quer que você tenha. E por último, eu posso também fazer uma reprogramação da minha mente. Eu vou reprogramar a minha mente ouvindo os conselhos da palavra de Deus. Olha aqui para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, ou tudo que é bom em outras versões, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum tipo de excelência, alguma coisa que seja digno de louvor, sabe, de você elogiar, pense nessas coisas, ou nisso pensai. É uma ordem, pense nisso. Então você pode fazer essa reciclagem, essa reprogramação, tirar tudo ruim, sabe, tudo aquilo que é de ruim, tirar aquele sentimento quando você levanta: ai, levantei com o pé esquerdo hoje, levantei com o pé direito. Não importa o pé que você levante, o que importa é os pensamentos que você nutre. Eu não estou falando de você ter pensamentos positivos no contexto filosófico humano, não. Eu estou falando de você ter pensamentos que se alinhem com a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso. EMAC 10 minutos de reflexão para a sua vida.